O Sol, nossa estrela mais próxima. Em novembro de 2003, ele gerou uma erupção de energia equivalente a 200 bilhões de bombas de hidrogênio, lançando uma onda gigantesca de partículas superaquecidas a mais de 9 milhões de quilômetros por hora. Foi uma das maiores tempestades solares já registradas. E seu alvo foi a Terra. Foi uma das tempestades mais rápidas, quentes e fortes já medidas. Castigando a Terra, a energia do Sol forçou os astronautas da estação espacial a procurar abrigo nos compartimentos mais protegidos. Luzes se apagaram, vias de comunicação foram cortadas e voos foram desviados. Foi o furacão das tempestades espaciais. Embora nenhum dano grave tenha sido causado, estas tempestades serviram para lembrar de que vivemos à mercê do Sol. Ele controla todos os aspectos de nossa vida, nosso clima, nosso alimento, nosso corpo. Na verdade, vivemos na atmosfera do Sol. Nós e os outros planetas somos muito influenciados. Mas estaria esta influência mudando? Ele está ficando mais potente. O Sol poderia parar de nos proteger de raios cósmicos mortais? Ele nos protege dos ventos intergalácticos e essa área de proteção está encolhendo. Nossa sociedade dependente da tecnologia seria capaz de suportar outra super tempestade solar? Às vezes os efeitos podem ser até catastróficos. E quando ocorrerá a próxima super tempestade? O Sol. Pegasus lançado na missão IBEX. Outubro de 2008. Ignição confirmada. A NASA lança o IBEX, o explorador da fronteira interestelar. Parte de sua missão é explorar os efeitos do Sol sobre os confins mais distantes do nosso sistema solar. O IBEX entra para a longa lista de tentativas humanas de explicar o impacto da estrela sobre o sistema solar, nosso planeta e nossa vida. O Sol. O Sol fornece toda a nossa luz e calor. Se não fosse ele, não estaríamos vivos. O ser humano se interessa muito pelo que acontece à sua volta. Gostamos de entender o nosso bairro. No universo, o Sol é a nossa rua, nossa vizinhança. O Sol. Nós somos afetados pelos caprichos dele. É como se ele fosse o pai e os planetas os filhos afetados pelo seu humor. Temos que saber como ele vai evoluir e como as mudanças que sempre acontecem no Sol nos afetam aqui na Terra. O Sol. Se quisermos entender o universo e as estrelas que o compõem, é importante estudar a que está mais próxima de nós. Aprendemos mais sobre o Sol nos últimos 40 ou 50 anos do que em toda a história. Esta era de ouro teve início com uma missão pioneira, que forneceu imagens do Sol feitas de além de nossa atmosfera. Skylab ouvindo alto e claro por 8 minutos. Em 1973, a Skylab tornou-se a primeira estação espacial tripulada. Ela enviou imagens do Sol mais claras do que qualquer fotografia tirada em terra. A missão Skylab tinha um dos primeiros laboratórios dedicados exclusivamente à pesquisa e ao estudo do Sol. De certa forma, ela é a avó das missões atuais. Hoje, uma frota de cerca de 20 sondas observa e estuda o Sol de formas inimagináveis há apenas 30 anos. Estudando o Sol a partir do espaço, podemos vê-lo sob uma nova luz. Utilizando várias faixas do espectro eletromagnético como o raio-X e o ultravioleta, podemos remover suas camadas e começar a entender como e por que o Sol se comporta de determinada maneira. Cada comprimento de onda reage a uma temperatura e certas estruturas são mais visíveis em certos comprimentos do que em outros. As sondas espaciais robóticas nunca param de observar o Sol. Com sua ajuda, os cientistas estão investigando as grandes questões que cercam nossa estrela. E já descobriram muito. O Sol é uma entre os 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. Mas é a mais próxima, a 149 milhões de quilômetros da Terra. É o equivalente a quase 4.000 voltas ao redor do planeta. E apesar da distância, sua luz leva apenas 8 minutos para chegar à Terra. Ele tem apenas 4 bilhões e meio de anos e uma expectativa de vida entre 10 e 11 bilhões.
E embora seja tecnicamente uma estrela de porte médio chamada Anã, ele é enorme, com 1.450.000 quilômetros de diâmetro. Se fosse oco, a Terra caberia 1.300.000 vezes em seu interior. O Sol representa 99,8% da massa do Sistema Solar e é 300.000 vezes mais pesado do que a Terra. Ele é quase totalmente composto por uma forma superaquecida de um gás eletrificado e magnetizado chamado plasma. A gravidade do Sol é forte o bastante para impedir que os planetas se percam no espaço. E como sugerido por Copérnico, ele domina o centro do nosso sistema solar com seu punho de ferro gravitacional. O modelo de Copérnico, em que o Sol ficava no meio do sistema solar, com os planetas girando ao redor dele, em vez de tudo girar em torno da Terra, foi uma grande mudança de paradigma. Ele fazia do Sol a coisa mais importante do sistema solar e significava que era preciso entender o Sol. O Sol, assim como todas as estrelas do universo, é feito da poeira de estrelas que nasceram e morreram ao longo de bilhões de anos, começando no Big Bang. Então, o Sol e o sistema solar são os estilhaços de muitas gerações de estrelas. O Sol que vemos diariamente é a fonte de energia do sistema solar. No centro da nossa estrela, há um núcleo superaquecido a 15 milhões de graus centígrados. O motor que faz com que tudo funcione. Dentro do núcleo do Sol, ocorre o processo de fusão, e esse processo emana luz e partículas. A cada segundo de brilho do Sol, ele libera uma quantidade de energia equivalente a 1 milhão de bombas de hidrogênio. A luz do Sol é feita de partículas chamadas fótons, nascidas no núcleo e lançadas pelas correntes de convecção através das zonas radiativa e convectiva do Sol, até finalmente atingirem as voláteis camadas externas da estrela. A parte externa do Sol é composta por 3 regiões. Temos a fotosfera, ou superfície do Sol, que não é sólida como a da Terra. O Sol é totalmente gasoso, e a temperatura na fotosfera é de uns 5.500 graus centígrados. Acima da camada fina da fotosfera, temos outra camada fina chamada cromosfera. E a cromosfera é um pouco mais quente do que a fotosfera. O que é surpreendente, porque era de se esperar que, quanto mais longe da fonte de calor, o núcleo, menor seria a temperatura. Mas, na verdade, a temperatura aumenta da fotosfera para a cromosfera e fica ainda mais quente quando chegamos à terceira camada da atmosfera, chamada coroa. Depois da cromosfera, há uma região enorme e extensa, a coroa, onde a temperatura chega a milhões de graus. O Sol produz um fluxo contínuo de energia, chamado vento solar. Soprando constantemente, ele carrega a energia através do sistema solar, estendendo o alcance do Sol a 15 trilhões de quilômetros, muito além de Plutão. O espaço entre os planetas e o espaço que o sistema solar ocupa não é um vazio total. Ele é repleto de partículas e repleto de raios de luz. Enquanto o vento solar sopra para além do Sol, sua gravidade puxa tudo em sua direção, incluindo os cometas. Todos os cometas orbitam o Sol e podem ser atraídos diretamente para a linha de fogo. Recentemente, os cientistas testemunharam um dos mais fantásticos eventos solares: uma ejeção de massa coronal arrancando a cauda de um cometa. Quando a massa atingiu o cometa, a cauda foi separada, como num golpe de faca, e depois sumiu. O cometa levou algum tempo para gerar mais gás, plasma e poeira e criar uma nova cauda. Isso mostra como o vento solar se comporta no sistema solar e como pode afetar as coisas. A temperatura letal do Sol torna seu estudo quase tão difícil quanto sua compreensão. Mas os cientistas podem observar a nossa estrela mais próxima graças a uma coincidência cósmica: um eclipse solar total. Um eclipse solar total acontece quando, olhando da Terra, a Lua fica perfeitamente alinhada com o Sol, bloqueando sua fotosfera. É uma visão gloriosa. Um eclipse solar é uma coisa maravilhosa de se ver. A luz diminui milhares de vezes em questão de segundos. E quando a escuridão é total, podemos olhar para o céu e ver a sombra vindo em nossa direção e cobrindo tudo. Ela vem a milhares de quilômetros por hora. É uma imagem impressionante. É uma coincidência impressionante.
Porque o Sol é cerca de 400 vezes maior fisicamente do que a Lua. Mas nossa distância do Sol é 400 vezes maior que a da Lua. Então o Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho no céu. E por algum tempo, o que nós chamamos de totalidade e que pode durar alguns segundos ou até 7 minutos, podemos olhar para o céu e ver um disco escuro cercado por uma linda coroa branca. E ela tem uma forma fantástica que o campo magnético do Sol mantém no lugar. Tudo depende da relação entre as distâncias. Eu tenho uma maçã, que representa o Sol, e uma bala, representando a Lua. Se eu posicionar a bala à distância correta do meu olho, ela parece exatamente do tamanho da maçã. Ela cobre a maçã com perfeição. Se eu colocá-la muito perto, eu nem enxergo a maçã. E se eu colocar longe demais, ela não cobre a maçã inteira. Então, a relação entre as distâncias tem que ser igual à relação entre o tamanho físico dos diâmetros. E é isso que ocorre entre o Sol e a Lua. É uma coincidência maravilhosa. Os mistérios do eclipse fascinam a humanidade há milênios. E cientistas aproveitam a oportunidade para ver a parte externa da atmosfera solar, a enigmática coroa. Como uma das regiões mais quentes do Sol, sua energia alcança os limites do sistema solar. Na verdade, o sistema solar inteiro fica na coroa externa do Sol. Então, essa atmosfera solar banha todos os planetas. Os engenheiros que construíram o Observatório Solar e Heliosférico, ou SOHO, equiparam a sonda com um eclipse artificial. Chamado de coronógrafo, ele age como um eclipse verdadeiro, bloqueando os raios intensos do Sol para que os cientistas possam tentar responder a uma antiga questão. Como a coroa solar fica tão quente? Afinal, a temperatura na superfície do Sol, a fotosfera, chega a 5.000 graus centígrados ou pouco mais. E na coroa, por outro lado, a temperatura chega a milhões de graus. Ao se afastar de um forno, sabemos que fica mais frio, mas ao se afastar da superfície do Sol, fica mais quente. Por quê? Tudo começa no núcleo do Sol, onde a cada segundo quase 700 milhões de toneladas do elemento mais comum do universo, o hidrogênio, são convertidas em hélio, através da fusão nuclear, liberando a energia que se transforma em fótons, também conhecida como luz. O núcleo do Sol é muito quente. São dezenas de milhões de graus. A temperatura é tão alta que os prótons dos núcleos dos átomos de hidrogênio se encontram, se unem e se fundem, formando hélio. E dessa forma, liberam energia. Esses fótons passam por um processo que nós chamamos de passeio aleatório. Antes de atravessar todas as camadas do Sol, eles são absorvidos e reabsorvidos por outros fótons com níveis de energia mais baixos. E esse processo, que envolve milhões de absorções e reabsorções, pode levar 150 mil anos. Ao deixar o interior do Sol, os fótons estão a apenas 8 minutos da Terra, mas deixam para trás um mundo em constante movimento. A superfície solar ferve. A energia do interior emerge constantemente. Jatos de plasma e energia, chamados de arcos coronais, eclodem ao redor do Sol. Já as regiões escuras, conhecidas como manchas solares, que cobrem milhares de quilômetros, têm uma temperatura de 3.800 graus centígrados e são a parte mais fria do Sol, emitindo menos luz do que as áreas vizinhas. Se fosse possível pegar uma mancha solar e pregá-la no céu, ela seria tão brilhante quanto a lua cheia. As manchas solares aparecem na superfície e são facilmente visíveis. Sua origem, no entanto, está ligada às profundezas do Sol e sua complexa rotação. O Sol não gira como um corpo sólido. Na verdade, ele gira mais rápido perto do Equador do que nos polos, o que gera as manchas solares. O Equador completa uma rotação em 25 dias. As latitudes médias completam uma rotação em cerca de 30 dias, e perto dos polos, cada rotação leva cerca de 35 dias. Conhecido como rotação diferencial, este processo faz com que o interior do Sol se movimente a velocidades variadas, gerando um magnetismo intenso na forma de milhões de linhas de campo magnético, que se entrelaçam conforme o interior do Sol é contorcido como um elástico.
Isso aumenta a pressão e faz com que as linhas boiem. Então elas flutuam até a superfície e nos pontos onde emergem, surgem as manchas solares. Uma vez na superfície, as linhas de campo magnético, agora contorcidas e entrelaçadas, impedem a emergência da convecção de plasma superquente, fazendo com que as manchas solares pareçam escuras. E quando as manchas solares começam a se mexer, imagine uma mancha solar aqui e outra aqui, ligadas por um campo magnético. Quando esse campo magnético é torcido, acontece a mesma coisa que ocorre com o elástico. Ele se rompe. E quando o campo magnético se rompe, ele libera energia. No caso do Sol e das erupções solares, uma quantidade enorme de energia.